Fala galera, um dia muito movimentado no Internacional, pois além do empate nesta noite contra o Atlético Goianiense, negociações, o Inter se mexendo nesta reta final da janela de transferências. E uma informação importante que daqui a pouco eu vou ampliar aqui neste conteúdo. O zagueiro Kaique Rocha já está em Porto Alegre realizando exames médicos no CT Parque Gigante. E eu também conversei com o Paulo Assunção, ex-jogador e pai do Gustavo Assunção, volante do Famalicão de Portugal, está sendo monitorado pelo Inter. Todos esses detalhes, a análise do jogo e também o mercado da bola no Internacional, tudo agora, aqui no meu canal, o canal do Salzano. Você chega aqui, se inscreve, ativa notificações, dá teu like, o joinha bacana, para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. É muito importante que você faça isso, pois aí nosso conteúdo vai em destaque aqui no YouTube, tá legal? Sobre o jogo em primeiro lugar. O 0-0 entre Atlético Goianiense e Inter foi, assim, absolutamente justo. Pela péssima atuação que teve o Inter nesta noite lá no estádio Antônio Ascioli. A estratégia do técnico Diego Aguirre eu até entendi, só que dentro de campo ela foi muito mal executada. Pelo fato do Rodrigo Lindoso ter tomado aí o terceiro cartão amarelo, o Johnny entrou no seu lugar. E isso atrapalhou a mecânica do meio de campo do Inter. Da escalação inicial que a gente projetava, e eu até gravei um conteúdo mais cedo sobre isso, o mercado tomou uma pancada ontem no último treino antes da partida e por isso apenas fez número no banco de reservas. O Heitor começou a partida. Então o Inter foi escalado com Daniel, Heitor, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés. No meio de campo, Rodrigo Dourado, Johnny, Edenilson, Patrick, Tyson centralizado e Yuri Alberto na frente. Começou a partida e o Inter com muitas dificuldades na marcação e também na criação de jogadas. Eu já falei aqui mais de uma vez sobre esse assunto. Entre Rodrigo Dourado e Johnny, apenas um tem que jogar. E o Johnny, ele é primeiro volante de origem. Não adianta inventar ele, colocar de segundo, de terceiro homem, pois ele não sabe executar esse tipo de função. E hoje ficou muito claro isso. Me pareceu ele extremamente perdido dentro de campo. É diferente, por exemplo, do Lindoso. Ele complementa o Rodrigo Dourado. Dourado, aquele homem que fica à frente da zaga, marcando muito forte, dando sustentação para a defesa, e o Lindoso aí já tem uma característica mais adequada para ser um segundo homem de meio campo. E com isso, com o Dourado e o Johnny batendo cabeça ali no setor de meio campo, isso atrapalhou o desempenho do Edenilson, do Patrick, do Tyson e, por consequência, do Yuri Alberto, que ficou isolado lá na frente. Veio o segundo tempo e o panorama da partida não mudou muito. O Atlético tentando vir para cima, o Colorado, o Internacional, marcando mal e também não oferecendo perigo na frente. Até que o Bruno Mendes, ele salva uma bola em cima da linha. Na sequência, o jogador do Atlético chuta para fora e aí o Aguirre resolve mudar o time. Tira o Johnny, coloca o Paulo Guerreiro, depois ainda tenta o Maurício, o Palácios, o Caio Vidal, o Paulo Vitor, nos lugares aí do Yuri Alberto, do Moisés, do Patrick e também do Tyson. Aliás, o Tyson sentiu um problema muscular e passa a ser uma preocupação aí nos próximos dias. Vamos aguardar aí como vai ser aí os exames que vão apontar ou não uma maior gravidade da lesão. Com a entrada especialmente do Maurício, o Inter melhorou e até teve algumas chances, não digo claras assim, mas mais de chutes de fora da área para tentar o gol, mas foi insuficiente. Hoje o Inter ficou devendo muito futebol e o empate não deixa de ser frustrante, até pelo fato de que o Inter perde uma chance muito grande de se aproximar ali do G6, os 6 primeiros colocados que vão para a Copa Libertadores da América em 2022.
E agora o Inter tem aí 2 semanas para se preparar para o jogo contra o Sport no dia 13 de setembro, uma segunda-feira, 8 da noite, na Ilha do Retiro, em Recife. Para essa partida, o Tyson está praticamente fora, é problema muscular, não acredito que seja aí uma lesão simples, e também o fato de Rodrigo Dourado e Palácios terem levado o terceiro cartão amarelo. E nesta pausa, eu penso que o técnico Diego Aguirre tem que tomar uma decisão importante, pois isso está atrapalhando os demais setores da equipe do Internacional. Me refiro ao lateral esquerdo Moisés e também ao meia Patrick. Hoje, eles não têm condições de serem titulares do Internacional, pois a cada partida que passa, não é nem questão de jogar mal, tá? Eles são comprometedores. Comprometedores. Ou seja, eles pouco contribuem defensivamente e ofensivamente, então nem se fala. O Moisés, ele está tendo alguma dificuldade que até então não tinha de marcar no seu sistema defensivo. Comete muitos erros importantes e no ataque também não consegue acertar nada, especialmente cruzamentos. E o Patrick, meus amigos, o Patrick, ele erra absolutamente tudo o que tenta. E eu acho o Patrick bom jogador, mas já passou da hora do Aguirre tirá-lo, colocá-lo na reserva, ou então aproveitar agora essa parada e fazer um trabalho especial com ele, de recuperação física e técnica. Pois hoje, toda jogada que cai no Patrick do lado esquerdo de ataque do Inter, ela simplesmente não tem continuidade, porque o Patrick perde todas as bolas. Ele erra passes, ele erra dribles, finalizações então nem se fala, porque ele não consegue, né? Ele não consegue dar sequência nas jogadas, então essa é uma decisão importante que tem que tomar o Aguirre. E eu penso que o mais adequado hoje é Moisés e Patrick no banco de reservas, com Paulo Vitor e Maurício fixados aí como titulares. Sobre negociações para encerrar aí este vídeo. Como eu falei lá no início, zagueiro Kaique Rocha, informação hoje trazida pelos colegas do Globoesporte.com do Rio Grande do Sul e confirmada por este repórter. Zagueiro Kaique Rocha já está em Porto Alegre, está realizando exames médicos no CT Parque Gigante, zagueiro formado aí na base do Santos e também estava aí na Sampdoria da Itália. Vem por empréstimo até junho de 2023 com o Internacional, e aí tem uma cláusula importante. Se ele jogar 50 partidas com o Inter, 50 partidas, o Inter é obrigado aí a exercer uma opção de compra, que eu ainda não descobri qual é o valor, mas o fato é que tem esse detalhe contratual e estou passando para vocês aqui do zagueiro Kaique Rocha. E o Inter, como eu disse também lá no início, se mexendo demais aí nessa reta final da janela de transferências. O atacante Gustavo Maia já está em Porto Alegre, formado pela base do São Paulo, estava no time B do Barcelona, deve ser anunciado nesta segunda-feira, o mesmo também com o Kaique Rocha, que está aí realizando exames médicos, e sobre o Gustavo Assunção, volante brasileiro, está no Famalicão de Portugal. Foi uma notícia inicialmente trazida pelo repórter grande Bruno Ravazoli, narrador aqui do canal, né? Sempre que a gente faz algum tipo de transmissão, o Bruno tem narrado aqui. Estava comigo na Arena na quarta-feira em Grêmio 0, Flamengo 4. Ele trouxe a informação na Rádio Guaíba de que o Gustavo Assunção estava sendo monitorado pelos dirigentes do Inter. Pois bem, o que eu fiz? Eu conversei com o Paulo Assunção, o pai, ex-jogador, e não é o empresário dele, mas está intimamente ligado ao seu filho. E ele me garantiu que não sabe de, ou pelo menos desconhece o interesse do Inter nesse jogador. Se ele sabe de algo, na conversa que tivemos, ele desconversou, pois no bate-papo que tivemos aí através do WhatsApp, ele me garantiu que não sabe de interesse do Inter e que até ele não chegou a absolutamente nada. O empresário do Gustavo Assunção é o Jorge Mendes, um dos mais importantes do mundo. Então, para você ver aí o quanto também é valorizado esse jogador,
que fez aí toda a sua formação de categorias de base na Europa, no Porto e no Atlético de Madrid. No Famalicão ele tem contrato até junho de 2025, e aí, no caso de o Inter avançar nesse jogador, teria aí que contratá-lo por empréstimo, pois esse é um molde e é também uma estratégia do Inter para contratar jogadores jovens com potencial de revenda que possam aí gerar lucros futuros para o Internacional, tá legal? Qualquer novidade eu volto aqui com mais detalhes. Gostou do vídeo? Dá teu like, o joinha bacana. Qualquer momento a gente volta aqui com análises e muitas informações no canal de Salzano. Valeu, aquele abraço.